Bem, boa tarde a todos. Mantendo a nossa prática de sermos pontuais em respeito a todos vocês que já estão presentes. Estamos já em mais de 60 pessoas na sala e outros entrando neste momento. Quero deixar em nome da diretoria da FenaBrave do Sincodiv de Santa Catarina, em nome do nosso presidente Alfredo Breitkopf, um agradecimento a todos os que estão participando deste evento. Este evento ele vai se realizar para 3 públicos em especial, e todos eles importantes. Para quem ainda não usa o Renave, para aquelas pessoas que já usam o Renave, independente do aplicativo, e também para aquelas pessoas que já estão usando o Renave Fácil, parceiro da FenaBrave Santa Catarina, e empresa que estará junto comigo participando nesta tarde desses trabalhos que esperamos cumprir aí o horário proposto aí de 1 hora de duração. A FenaBrave tem um patrocinador master, que é o Banco Itaú, o qual em todos os eventos a gente vem divulgando e informando a todos os concessionários do Estado essa nossa parceria em 2021 com o Banco Itaú. E há pouco recebi informações do nosso parceiro Renave Fácil a respeito dos dados de utilização do Renave já em Santa Catarina. E eu gostaria de iniciar esse bate-papo informando para vocês que já são 223 concessionárias em Santa Catarina usando diariamente o Renave, 176 garagistas, já foram feitas em Santa Catarina 7.909 transações usando o Renave, e isto gerou para os concessionários de Santa Catarina uma economia de mais de R$ 2.250.000. Eu quis abrir o evento trazendo essa informação que eu achei bastante importante e pertinente para aqueles que estão acompanhando e começando a utilizar esta nova ferramenta. Eu gostaria de solicitar a todos que mantivessem nessa primeira parte os seus microfones fechados, para que a gente possa ter um melhor andamento dos trabalhos. E, ao final, a gente vai abrir para perguntas e respostas, tanto no microfone quanto pelo chat. Aí fique todo mundo à vontade para abrir seus microfones e fazerem as suas perguntas. E, por fim, eu gostaria de informar a todos que a FenaBrave possui e usa as listas de WhatsApp para transmitir informações estritamente profissionais a todos os colaboradores de concessionários. Se porventura você está participando desse evento e você não recebe o nosso WhatsApp profissional, fique à vontade, por favor, para nos encaminhar por e-mail ou pelo próprio WhatsApp o seu número, o seu contato do WhatsApp, para que a gente possa incluí-lo na lista de transmissão. Para isso, é importante que nos seus contatos estejam cadastrados o principal número do celular da FenaBrave. Eu gostaria que vocês anotassem. É o 479-9944-0244. Vou repetir, 479-9944-0244. Vamos então dar início ao nosso evento. E como eu falei, muitos de vocês que estão participando hoje já estão utilizando o Renave, já conhecem os seus benefícios básicos. A gente vai trazer para vocês hoje novos recursos que foram implementados, e a cada dia o Denatran e o Serpro vão implementando novos recursos, e é nosso dever estar trazendo isso para toda a rede. Porém, existem também pessoas que ainda não estão usando o Renave, têm ligado para a FenaBrave solicitando informações do processo de funcionamento. Então, eu vou fazer uma breve introdução para aqueles que ainda não conhecem e um reforço para aqueles que já conhecem esses dados iniciais, para que depois a gente possa passar a palavra para o Amaury, nosso parceiro, e que vai estar trazendo as informações para vocês de novidades, das promoções,
que a empresa está lançando, bem como algumas informações inerentes ao processo de funcionamento. Bom, vamos lá. O que é o RENAV? Vou estar repetindo isso, mas acho importante para quem ainda está iniciando esse processo. É o Sistema de Gerenciamento e Controle de Veículos em Estoque, integrado ao RENAVAN e coordenado pelo DENATRAN. A finalidade do RENAV é criar uma base nacional de registro de veículos em estoque, com uma sistemática para comunicação, registro, controle, consulta e acompanhamento das transações comerciais de entrada e saída de veículos, conforme previsto no artigo 330 do Código de Trânsito Brasileiro. E a composição do RENAV, ele é formado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, através do Arquivo de Notas Fiscais Eletrônicas, das Secretarias de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal e do DENATRAN. Os benefícios do RENAV, basicamente, são 3. Primeiro, e bastante interessante, a desburocratização, para facilitar todo o processo de transferência de propriedade de veículo. Os depoimentos que a gente tem de quem está usando são bastante esclarecedores. O segundo grande benefício é a segurança. A segurança para todas as pessoas envolvidas na transação de um veículo, né? O consumidor que nos entrega o veículo, a própria concessionária, o lojista independente, o órgão de trânsito, o próprio DETRAN, enfim, todas as empresas envolvidas e pessoas envolvidas na transação. A segurança, o processo de uso do RENAV elimina uma série de problemas que as empresas têm no dia a dia quando não tem o uso desse processo. E, por fim, não menos importante, mas e bastante compensador, a economia que gera em todo o processo de transferência de veículos. E a economia, ela está calcada em alguns processos, como, por exemplo, a desnecessidade do comunicado de venda, a desnecessidade do reconhecimento de firma do estabelecimento, tanto na entrada quanto na saída, e vocês vão ver daqui a pouco agora uma novidade implantada, inclusive para o próprio cliente que está entregando o veículo, fim das cópias de contratos sociais para a efetivação do processo de transferência, redução na taxa de transferência de propriedade. Em Santa Catarina, a transferência custa R$ 157, para o RENAV é apenas R$ 35. A redução ou eliminação do valor de processo de vistoria de entrada, depende da opção que a concessionária usa para fazer esse processo de vistoria, eliminação de necessidade de segunda via de documento, enfim. São inúmeras etapas num processo de transferência que o sistema RENAV traz de economia. E quem pode aderir a um processo RENAV? Todo e qualquer estabelecimento que preveja no seu objeto social a compra e venda de veículos novos ou usados. Então, não é só para a concessionária, como falado, também para os lojistas independentes. Rapidamente, nesse quadro, mostrando para vocês o fluxo de informações, de uma forma bem simplificada, que acontece com os dados do veículo que a concessionária está recebendo. Então, o estabelecimento, através do aplicativo RENAV Fácil, parceiro da FenaBrave Santa Catarina, remete esses dados para o RENAV WS, que, vamos simplificar, é uma nuvem do SERPRO, que é a empresa de software do governo federal que gerencia e que construiu todo esse processo a pedido do DENATRAN. Ele recebe esses dados, informa ao DENATRAN e aos DETRANs, que processam esses dados, devolvem através dessa nuvem chamada RENAV WS, passa pelo aplicativo e cai novamente a informação na tela do concessionário. Todo esse processo ele acontece em segundos, quando estamos no uso do dia a dia do sistema RENAV. RENAV Fácil é a parceira da FenaBrave Santa Catarina dentro desse processo de uso do aplicativo para fazer funcionar o RENAV nas empresas. Ela que desenvolveu o licenciamento de software e participou desde o início em Santa Catarina e no Brasil, fomos pioneiros, do projeto piloto em Santa Catarina. E ela que desenvolveu, então, esse aplicativo, que é nada mais que o sistema de integração entre as operações feitas no dia a dia pelas empresas e o banco de dados do DENATRAN. Os principais recursos é o registro de entrada de veículos, o registro de saída de veículos,
e a transferência de veículos do estoque Renave para outros estabelecimentos, quando, por exemplo, o concessionário vende um veículo para uma outra concessionária ou para um garagista, e a transferência de veículos em estoque no Renave entre filiais da mesma empresa. Esses são os recursos que o próprio sistema gerencia. E eu quero passar aqui uma rápida análise de valores, não é nosso objetivo hoje entrar nesses detalhes, mas sempre é bom lembrar a diferença em Santa Catarina de você fazer uma operação usando o Renave ou fazer uma operação ainda no sistema antigo sem usar o Renave. Então, um custo estimado médio de R$ 408 para você fazer uma transferência hoje sem o uso do Renave e de em torno de R$ 122 para fazer uma transferência via Renave. Eu falo em torno porque tem algumas variáveis, como, por exemplo, o custo de despachante, que você pode negociar em cada região, pode ter uma pequena variação nesse processo. Então, mas aqui está mostrado, né, no gráfico do lado, a grande diferença de valores, me desculpem, entre as pessoas, entre o uso do sistema do Renave e o uso do sistema e da efetivação de uma transferência sem o uso do Renave. Só um minuto aqui, deixa eu silenciar. Isso, obrigado. Muito bem, e esse quadro é o último que eu estou colocando para vocês, principalmente para aquelas empresas e pessoas que ainda estão usando no dia a dia o Renave, de um fluxo, um desenho aqui de um fluxo do que acontece quando a concessionária recebe de um cliente o veículo, né? Então, lá em cima, né, o nosso cliente entregando um veículo na concessionária, onde ele vai nos entregar o CRV e o ATPV físico, que a grande maioria dos carros ainda tem, ou já o ATPV todos aqueles emitidos a partir do dia 4 de janeiro deste ano já são eletrônicos, né, são digitais, e a nota fiscal de entrada de compra emitida pela concessionária. A partir desse momento, ocorrem dois processos paralelos, né? A concessionária vai levar para a auditoria no Detran ou no seu despachante. No início você era obrigado a ir no Detran, hoje você não precisa mais ir fisicamente no Detran, você pode fazer isso através do seu despachante. Com o CRV físico e o ATPV, ou ATPVE, o eletrônico, a vistoria veicular e a taxa de transferência paga, aquela de R$ 35. Nesse processo, o aplicativo do Renave Fácil já está fazendo uma consulta desse veículo, registra essa nota fiscal eletrônica e solicita a entrada em estoque. E lá na nuvem, né, do Renave, né, que está hospedada lá no Denatran, já faz a consulta automática das restrições de recuperação, se esse veículo tem débito ou não, e se o veículo está apto, né, o Amaury vai falar um pouquinho mais na sequência sobre isso, o que significa um veículo estar apto, né, é feita imediatamente a transferência de propriedade deste veículo. Nós temos relatos de concessionárias, eu tinha colocado aqui embaixo que o tempo estimado para que o CRLV, em nome do cliente, leve em torno de 30 minutos, né, para sair do nome do cliente já entrar em nome da concessionária, mas eu tenho relatos de concessionárias que estão levando menos do que esses 30 minutos, o que traz uma satisfação bastante grande a todos os clientes que estão participando, que estão negociando com essa concessionária e, consequentemente, trazendo segurança para todas as partes. Muito bem. Eu quis fazer essa introdução, pode ser repetitivo para quem já conhece ou está usando o Renave, mas, como eu falei, estamos com várias presenças de empresas e pessoas que ainda estão no início do seu processo de implantação. Eu vou, nesse momento, então, tirar essa apresentação da tela, apresentar para vocês o Amaury, parceiro, através do Renave Fácil da FenaBrave Santa Catarina, que vai trazer outras informações para vocês a respeito do processo, do dia a dia de uso do Renave, da ferramenta, e vai, na sequência, nos trazer as novidades de implementações feitas pelo Denatran e as promoções que eles estão lançando aí para as concessionárias de Santa Catarina. Amaury, por favor. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Perfeito.
Obrigado, Andreasa, pela introdução. Muitos aí eu já conheço, a gente já conversou bastante, né? É um prazer essa oportunidade aí para a Arenave Fácil, mais uma vez, está apresentando o seu aplicativo e as melhorias que o próprio CERP, Detran e Denatran estão ofertando aí para todos os lojistas, concessionários ou lojistas, tá certo? Então, a questão das melhorias, vocês devem ter, quem já utiliza deve ter percebido aí que a partir do dia 30 de agosto, houve uma liberação grande aí, tá? Onde a solicitação de entrada em estoque, ela foi desmembrada em duas partes. Quem já operava, lembra que no mesmo momento da solicitação de entrada, já enviava o ATPV, certo? Então, esse ATPV já deveria estar previamente emitido, assinado e reconhecido pelo cliente vendedor, certo? Então, agora, é importante que todos os setores, vendedores, secretária de vendas, os próprios gerentes, comuniquem os seus colaboradores de que, se esse cliente não tiver ainda o ATPV digital em mãos, ele não precisa sair e ir lá na Ciretran, ou no Detran, ou no despachante para emitir, né? A nossa ferramenta já vai estar gerando essa intenção de venda e imprimindo esse ATPV digital, que ele pode estar daí, sim, entrega na mão dele, ele vai lá no cartório, assina e reconhece, ok? Nessa opção também, nós temos a assinatura avançada, tá? Nas mídias, quatro rodas, enfim, esses meios de comunicação aí sobre veículos, já está aparecendo a questão da assinatura através da carteira digital de trânsito, certo? Porém, ainda não foi feito nenhum processo nesse sentido, tá? O Serpro, inclusive, junto com a Arenave Fácil, estará fazendo a primeira entrada em estoque com assinatura avançada, tá? Ainda essa semana, tá? Muitos desses processos, vejam só, com assinatura avançada, com a carteira digital de trânsito, tá? Vai funcionar da seguinte forma: não vai ter intervenção humana de ninguém, tá? Tudo bem, o processo de auditoria vai existir, né? Normal. Só que essa assinatura, assim que o cliente confirmar com o aplicativo meugov.br, tá? A gente não vai entrar em detalhes, mas nós vamos repassar isso bem certinho depois, como é que funciona, o que aquela pessoa física tem que fazer para poder assinar com a CDT, né? Que é a Carteira Digital de Trânsito. Estima-se que dessa mesma forma, com a assinatura avançada, em menos de 30 minutos, o processo de entrada está concluído, onde o cliente não precisa mais ir no cartório, não precisa mais reconhecer a assinatura, nada, tá? É para ser bem online mesmo, tá certo? Só que lembrando que, mesmo eles tendo afirmado que já está liberado, ainda não foi feito nenhum processo de entrada que atendesse todas as necessidades, né? Ou seja, tem que ser um veículo com ATPV, com CR-LV, já o branco, o digital. A pessoa tem que ter já feito a adesão ao selo prata, lá no meugov.br, tem que ter a carteira digital de trânsito. Enfim, são vários itens que tem que combinar para que esse processo de entrada seja efetuado dessa forma, ok? Se vocês me permitirem, eu vou mostrar também agora para vocês na nossa ferramenta, tá? O que a gente incluiu de novo, mais a título de informação. Antes tinha atualização, mas o usuário não sabia ao certo o que mudou, o que teve de atualização, né? Então agora a gente está informando na tela principal, no primeiro acesso, tá? Quem já usa o Arenave Fácil deve ter percebido, né? Vem uma tela de novidades, ou seja, nessa tela a gente explica detalhadamente tudo o que foi implementado de novo, que o Serpro, Denatran e a Arenave Fácil implementaram de novo na ferramenta, ok?
O que mais nós temos? Muitos de vocês, a grande maioria, utiliza a consulta veicular. No nosso aplicativo, no Renave Fácil, em parceria com a Credial, também a gente vai disponibilizar consulta veicular, tá? Dentro da própria ferramenta, com um custo bem mais acessível do que os praticados pelas diversas empresas que tem, ok? André, Asa, esqueci alguma coisa? O que a gente tinha combinado? Amaury, depois fica à vontade, se você quiser compartilhar alguma tela aí para mostrar para as pessoas, tá? Sim. Mas, principalmente, eu queria te fazer algumas perguntas que eu recebi previamente de algumas concessionárias e queria aproveitar porque, ao te fazer essas perguntas, a tua resposta vai ajudar várias aí a entenderem e poderem processar o seu dia a dia no uso do Renave, tá? Então, a pergunta que eu recebi é assim, ó, me cadastrei no Renave Fácil para começar a usar o sistema. Como posso treinar minha equipe e onde conheço todo o processo operacional? Tá. Muito bem. A Renave Fácil, atualmente, falando de Santa Catarina, está com três representantes que estão circulando aí o estado todo, tá? Eles podem ser acionados, tá? Mas o que a gente está fazendo na questão do treinamento? Normalmente a gente faz uma reunião, faz uma videoconferência com todos os envolvidos daquele grupo de concessionários ou lojistas, né? E dá as principais pinceladas para poder fazer o processo todo, desde a entrada até a saída do veículo do estoque, até a venda, né? Lembrando que a Renave Fácil tem uma completa central de ajuda, com vídeos, GIFs, explicando como tudo funciona, tá? Temos o suporte via chat e o suporte via WhatsApp, tá? Mas, mesmo assim, se isso não é necessário, a gente está mudando. Só deixa eu desligar o microfone que ficou aberto. Isso. Pois bem. Ok, valeu. Então, se tudo isso ainda não for suficiente, a gente está mandando o representante em loco, está botando o pessoal na sala, dando treinamento, ou fazendo essas videoconferências com todos os envolvidos daquele grupo, para fazer um treinamento, eu acesso a máquina, enfim, eu vou mostrando tela a tela, passo a passo, como que tudo funciona, né? Mas esses processos, quando conversávamos antes, você falou que também tem no próprio aplicativo à medida que vai sendo usado. Isso, tem as dicas e tem a vasta central de ajuda. Tá? Na central de ajuda você encontra tudo o que precisa saber para operar o Renave no dia a dia. E a nossa ferramenta, eu sempre gosto de ressaltar, ela é muito intuitiva, ela vai dizendo para o operador, ó, o próximo passo é isso, o próximo passo é aquele, né? Seguindo, claro, a ordem cronológica do processo, né? Ok. Uma segunda pergunta que eu recebi previamente a esse evento falava sobre a multa em nome da concessionária, mesmo após o veículo sair do Renave. E quando o cliente ainda não tinha transferido o carro para o seu nome. Como é que está esse processo, Amaury? Bem, tivemos vários estabelecimentos. Quando eu falo estabelecimento, é o concessionário, o lojista, né? Que entraram em contato com a gente, porque não tem acesso direto ao Detran, e a gente tem esse canal direto com Detran e Ciretran e Serpro. Então, o que acontece? A explicação que a gente teve do Detran de Santa Catarina é que o sistema foi atualizado para redirecionar essas multas no dia... Deixa eu pegar bem certinho aqui. Elas foram... O sistema foi atualizado em 28 de julho. Então, assim, veículos vendidos via Renave, onde o consumidor final ainda não havia transferido o veículo propriamente para o nome dele, havia apenas a comunicação da saída do Renave, né? A comunicação de venda lá no site do Detran, por um problema do Detran, do CIASC,
realmente essas multas ainda elas vinham fisicamente em nome do estabelecimento, tá? Mas já foi tudo corrigido conforme instruções ainda, eu cobrei hoje cedo do Detran, tá? Então, quem recebeu multa de maio, junho, julho, antes do dia 28/7, que o seu cliente ainda não efetivou a transferência, pode ignorar que o CIASC corrigiu todas essas multas aí. E agora já são redirecionadas para o novo proprietário, indicado na saída do Renave. Ok? Eu vou deixar aqui as perguntas prévias na sequência. Tem uma pergunta aqui online da Jelen. Ela diz assim: boa tarde. Na apresentação foi explicado que o Renave não precisa de vistoria, o qual reduz o custo de transferência. Porém, Lages, para transferir é obrigatório. Como proceder? Posso responder? Você responde, Amorim? Eu respondo para a Jerry. Eu estava mesmo lendo aqui também. Então, Jerry, essa questão, o Detran de Santa Catarina, não, diferente do que já foi dito lá atrás, não vai eliminar a vistoria, tá? O que eles prometeram para ajudar os estabelecimentos é permitir que a vistoria cautelar, que muitos fazem, tá? 90% faz a cautelar e depois ainda tem que fazer aquela de transferência. Então, a única coisa que eles vão fazer é que ou usa a de transferência, essa atual, ou o sistema vai permitir que a cautelar seja utilizada para a entrada do estoque Renave. Ok? Não sei se era isso. Eu entrei em contato essa semana ainda com o Detran. Eles já estão atrasados em mais de 60 dias com a liberação desse processo. E o Detran, eu falei com eles hoje de manhã para poder trazer a informação aqui para vocês, cobrando essa liberação da vistoria cautelar para ser usada como se de transferência fosse. O que justamente elimina o custo, né, de você ter que pagar essa vistoria de transferência. Haja visto que, como a Mauri falou, 90% das empresas faz a cautelar e quem paga isso é o cliente. Porém, o Detran me informou hoje de manhã que, por processos administrativos internos e uma liberação que precisa do Denatran para fazer isso, ainda estão trabalhando nesse processo e não conseguiram liberar, mas mantiveram a promessa de que isso em breve vai estar funcionando. Muito bem, se alguém mais quiser fazer pergunta, por favor, vá colocando na tela ou através do seu microfone, erga a mão ali que a gente vai liberando a fala aí para vocês poderem fazer perguntas sobre dúvidas. Amaury, eu tenho uma outra pergunta também, ainda na relação das prévias que nos foram repassadas, a preocupação de uma concessionária quanto ao processo de uso de um veículo no Renave e no Forplan. Qual o procedimento que você sugere que ele deva utilizar? Muito bem. E se existe, essa já é uma dúvida minha, né? E se existe algum procedimento que o Denatran lá em Brasília esteja preparando para resolver esse problema? Muito bem. A gente, quando eu falo a gente, é porque o estabelecimento não procura o Detran, ele procura a empresa que ele contratou, que é o sistema de integração, né? Ou seja, a Renave Fácil. E a gente faz esse intercâmbio aí entre Denatran, Detran, enfim. Eu vou falar em nome aqui do seu Marquinhos, da Secai, que teve alguns problemas, e por causa dele a gente tomou frente e entrou em contato com o Detran, Denatran, o próprio Serco, porque realmente a gente sabe que muitos concessionários utilizam a questão do Forplan, né, para levantar recursos, e com isso, quando estava no Renave, não estava conseguindo registrar essa intenção de gravando. Muito bem. Então, eu tenho uma notícia boa e uma não tão boa com relação a esse procedimento. Tá? A solução de imediato que eu consegui junto com o Serco e com o Detran de Santa Catarina é o seguinte: até então, para um veículo sair do Renave, ele teria que ter a solicitação de saída para um terceiro, para o consumidor final. Então,
lhe foi sugerido que tenha uma opção do estabelecimento poder, em algum momento, por algum motivo, seja querer andar com esse veículo, usar como um veículo da casa, leva e traz, para serviços, enfim, de ter alguma opção de tirar esse veículo do estoque Renave. Muito bem. Com isso, qual é o procedimento e que estaremos liberando nos próximos dias? Como era lá antigamente, quando não existia Renave, não existia, aliás, o ATPV digital, né? Qual que era um procedimento que eles faziam para poder vender um veículo, por exemplo, para um outro estado? Né? Quando era o ATPV em papel moeda verde, era fazer uma saída contra o próprio estabelecimento e, com isso, o Detran gerava uma segunda via em papel moeda daquele ATPV, daí para frente seguia a vida normal, como era o procedimento até então, né? Então, para esses casos Forplan, a gente sugeriu que eles permitam que o estabelecimento faça uma saída contra ele mesmo, apenas baixando essa restrição administrativa denominada Renave, e com isso a financeira do Forplan desse estabelecimento, desse concessionário, consiga gerar essa intenção de gravame e daí segue a vida normal, ok? O que o Denatran nos passou foi o seguinte: eles estão trabalhando numa ferramenta denominada estoque vinculado. O que é isso aí? O estabelecimento, o concessionário, não vai precisar dizer para a financeira do Forplan dele que ele quer alienar o carro placa A, placa B, placa C. Ele vai alienar, dependendo do valor que ele vai pegar, ele vai alienar o estoque dele como um todo. Ou seja, vai existir uma intenção de gravame para esse estoque, limitando o mínimo possível para que será dado de garantia para aquela financeira. Não sei se eu me fiz entender. Então, não vai ser o carro A, o B ou o C. Vai ser o estoque como um todo. Tá? Então, enquanto não atingir o limite, que é a garantia que o banco quer ter daquele estabelecimento, esses carros podem ir entrando, saindo, enfim, facilita mais ainda a vida do concessionário. Não sei se entenderam. Eu achei interessante, eu não sabia dessa determinação do Detran, né, do Denatran de fazer esse processo, mas existe então uma solução paliativa, né, que você explicou, para aquelas concessionárias que usam, né, não são todas, mas para aquelas que usam o Forplan de usados. Estaremos liberando nos próximos dias, tá? Nós vamos ter que voltar a uma situação para poder estar liberando isso. E o Detran também está se adequando. Para poder resolver o problema para as concessionárias que usam esse processo. Isso, Uhum. Ok. Enquanto o pessoal vai escrevendo aí outras dúvidas ou queiram falar, fica sempre à disposição, o microfone é aberto. A Mauri, você me comentou também, e eu tinha divulgado no convite desse evento, que você teria algumas promoções a serem feitas aí para os novos usuários e os atuais usuários aí do sistema Renave. Isso. Então, a gente sempre gosta de agradar o cliente, o que já é nosso cliente, porque sem ele, nós não teria razão de existir, né? Então, o que a gente está oferecendo aos nossos clientes, que já são clientes usuais aí do dia a dia da Renave Fácil, tá? A gente vai ofertar para o mês de setembro, tá? Até o dia 30 de setembro, tá? Um bônus de 20% na compra de um pacote mínimo de 100 créditos, tá? Com isso, compra 100 e leva 120 créditos, ok? Ao preço acordado aí com a Fenabrave, tá? Para novos clientes que ainda não utilizam o Renave, o que a Renave Fácil vai ofertar? Muitos de vocês aí devem lembrar lá no início, quando fizeram a adesão, contratação, enfim, do Serpro, a trabalheira que é, a burocracia que é, tem que ter uma pessoa com tempo, com calma, para fazer essa parte toda burocrática, né? Então, para novos clientes, a Renave Fácil vai fazer de forma gratuita a adesão junto ao Serpro, tá?
Existem umas regrinhas, porque a gente não quer receber o certificado digital, nem a senha do mesmo, né? A gente vai ter umas regrinhas, tá? E também, na compra do primeiro pacote de créditos, também iremos conceder esse 20% de bônus, tá? Para quem utiliza um outro sistema de integração, tá? Da mesma forma, iremos ofertar esse 20% de bônus e iremos fazer a importação do seu estoque que está com o outro sistema de integração de forma gratuita. Ou seja, tudo que ele fez no outro sistema, que ele pagou lá, ele não paga na Renave Fácil. A Renave Fácil vai fazer todo o processo de forma gratuita, tá? E também vai lhe ofertar na compra do primeiro pacote de créditos o 20%. Ou seja, compra 100, leva 120. Com isso, o valor unitário fica abaixo de R$ 25. Seria isso aí. Obrigado, Amaury. Depois eu gostaria que, se possível, você me passasse informações. Eu vou, ao divulgar esse webinar, a existência dele, a gravação que está sendo feita, eu gostaria de colocar também essas promoções para informação. Tem uma pergunta importantíssima aqui da Simone, da Jugasa. Ela diz, boa tarde. Desse jeito vai ser possível, então, retirar o carro do Renave para fazer uma alteração de dados? Esse é um problema que também eu já tinha sido reportado previamente por outras concessionárias. Eu já tinha notado aqui, obrigado, Simone, por trazer o assunto também. Quando você está com o veículo no estoque do Renave, ele tem que fazer alguma alteração de característica, né? Que o Renave não permite. E ela está perguntando, então, se você retirar ele do Renave, você consegue fazer essa alteração antes de vender para o cliente. Como é que funciona isso, Amaury? Muito bem, Simone. Foi muito boa a sua pergunta, pelo seguinte, alteração de característica, número de motor, pintura, cor predominante, né? Enfim, é um problema não do Detran de Santa Catarina, é um problema não esperado pelo Denatran, tá? É ele que está bloqueando essa mudança dessa característica, onde o Detran e o Denatran sugerem-se que faça essa alteração de característica quando fizer a saída para o novo cliente. A gente entende que, vamos supor, peguei um veículo de empresa, ele estava todo plotado, onde a cor predominante dele era amarelo, e agora ele tirou a plotagem, poliu, o veículo é branco, né? Enfim, isso é um problema, né? Muitas vezes, eu, como consumidor final, não gostaria de saber disso ou não queria eu ser o responsável a fazer essa alteração de característica. Eu já queria isso tudo pronto, né? Então, Simone, sim, essa seria uma opção também de tirar o veículo do estoque, fazer a alteração de característica do modo tradicional, via Detranet, né? Despachante ou direto na Ciretran, tá? Então, seria mais uma possibilidade, ok? Porém, o Denatran vai me passar um prazo onde essas alteração de característica possa ser feito quando o veículo em estoque Renave. Então, eles também devem estar liberando isso nos próximos dias aí, tá? Pergunta agora da Sabrina e Stephanie, da Globo Renault. Boa tarde. Esse novo procedimento que irá ser feito pelo cliente via aplicativo, carteira digital, o veículo deverá estar sem débito para conseguir realizar a venda para a concessionária? Isso tem a ver com a aptidão, né? Sabrina e Stephanie. Então, eu acredito que a questão dos débitos não vai mudar, tá? Porque, tirando o licenciamento, o IPVA não é um débito daquele veículo, e sim daquele proprietário, seja pessoa física ou jurídica. Então, os débitos vão ter que estar sempre quitados. Amaury, deixa eu só dar um pitaco. Quando você dá entrada no Renave, ele faz a consulta de aptidão. Eu não sei se é isso que ela está querendo se referir. Ela é opcional, né? Mas assim, fazendo a consulta de aptidão, se tiver débito, você vai dar assim, apto igual a não, motivo da não aptidão. Existem débitos em aberto. Pois é, e provavelmente o cliente não vai conseguir transferir esse veículo para a concessionária, porque ele não teve a aptidão aprovada, né? Justamente. Vai seguir, isso aí vai seguir o mesmo critério que já é hoje, tá?
Perfeito. O Vanderlei Mior faz uma pergunta aqui. Sempre que for dada entrada de um veículo na concessionária, através do Renave, é obrigatório recolher o IPVA? Já a pergunta anterior já responde essa, né? Sim, os débitos devem estar todos quitados, porque o Renave nada mais é do que uma transferência veicular. E, Vanderlei, eu queria completar essa resposta do Amaury. A Fenabrave fez uma visita específica, uma reunião específica com a Secretaria da Fazenda em Florianópolis para discutir especificamente esse assunto, sobre a questão do IPVA. Se você não poderia transferir o veículo e deixar que o próximo proprietário fizesse o recolhimento do IPVA. Levamos o nosso setor jurídico junto, e a Secretaria da Fazenda nos mostrou a legislação e nos convenceu do seguinte fato: o devedor do IPVA é o proprietário do veículo no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, a partir do momento em que virou o Réveillon lá, né, e você tem a propriedade de um veículo, o IPVA daquele ano seguinte que está entrando é de responsabilidade, a dívida é do proprietário naquela data. Ou seja, quando ele for transferir esse veículo, a lei é extremamente clara. Não pode ter nenhum débito de veículo sobre aquele veículo ainda existente, inclusive do IPVA. Então, se você, eu sei porque da tua pergunta, vários concessionários já me fizeram isso, você pensa assim, puxa, é comum às vezes eu receber o veículo, não pagar esse IPVA, e quando eu vendo, o comprador do veículo vai pagar esse IPVA lá na frente. E eu não preciso fazer esse pagamento. Qual é o risco dessa pessoa que você está vendendo o veículo conhecer a lei e dizer, olha, eu quero o veículo com imposto pago. Eu estou comprando o veículo hoje e o imposto desse ano tem que estar totalmente quitado segundo a legislação. E aí você não cobrou do cliente que te entregou o veículo, né? E você fica com esse pepino na mão. Então, na verdade, e isso é uma prática que grande número de concessionários já estão fazendo, eu vou te dar essa dica que eu aprendi com algumas concessionárias. Eles colocaram uma cópia dessa lei no bolso dos vendedores, tá? E quando o cliente está entregando um veículo usado, eles estão mostrando, olha, essa lei mudou em 2017, tá? Aqui em Santa Catarina. Eles mostram essa lei, dizem, olha, a responsabilidade do pagamento do IPVA é sua. Se o senhor não pagar, eu vou ter que descontar isso do preço que eu estou avaliando seu veículo usado, né? Porque eu vou ter que fazer o recolhimento em seu nome. Então, é uma cultura que nós tínhamos em Santa Catarina de receber um veículo antes do vencimento da placa, né, antes do final da placa e do mês respectivo, e deixar para pagar isso depois para o cliente que nós vendíamos o veículo, para que ele pagasse isso, tá? Então, muitas coisas já mudaram na sua rede essa prática, os clientes já estão sendo avisados pelos vendedores na hora do recebimento com a cópia dessa legislação, porque a responsabilidade é do cliente que está entregando. Então, a pergunta é assim, você não precisa pagar o IPVA quando recebe o veículo no Renave. Você tem que fazer com que o cliente que está te entregando pague isso, tá? É uma mudança cultural, nós temos esse hábito, mas a gente precisa fazer essa mudança. O Vitor Lotoski, tudo bem, Vitor? Está fazendo também uma pergunta aqui. Qual o prazo de validade da vistoria para o Renave? Por que não podemos usar a mesma vistoria que entrou para realizar a saída? Olha, essa seria uma pergunta mais direcionada para o próprio Detran. Só que assim, o que acontece? Com a utilização daqui a uns dias, vamos supor, da vistoria cautelar, ela não serve como transferência de propriedade, né? Então, ela tem o mesmo prazo normal, tá? E hoje, infelizmente, no Renave em Santa Catarina, precisa de uma vistoria quando transfere do teu cliente para o estabelecimento e vai precisar de uma vistoria quando sai do teu estabelecimento para o novo proprietário, tá? Mesmo que ela esteja no prazo, vamos supor, de 30 dias, ela não vai servir. Vitor, eu fiz essa conversa também diretamente com o Detran. A informação é nessa linha que o Amaury comentou. O prazo de validade da vistoria é 30 dias e não muda com o Renave. Porém, se você faz um processo de transferência e usa uma vistoria, quando você faz um outro processo de transferência, você precisa de uma nova vistoria, tá? Então, são duas coisas distintas. Ela tem validade para 30 dias, se não for usada para fazer uma transferência, mas a partir do momento em que for usada para fazer uma transferência,
uma nova transferência, mesmo que no dia seguinte precise de uma nova vistoria. O que nós estamos aguardando para os próximos dias, eu comentei agora há pouco, a gente está aí com 60 dias de atraso por parte do DETRAN e do CIASC, é a liberação da vistoria cautelar para você usar como entrada. E aí você elimina a necessidade de fazer a vistoria de transferência. Muito bem. Aqui no chat eu não tenho mais nenhuma pergunta por enquanto, Amaury. Alguém gostaria de fazer uma pergunta de viva voz, por favor? É só abrir. Ó, a Bruna ergueu a mão aqui para fazer uma pergunta. Bruna, por favor, libera o teu microfone e faz a pergunta. Boa tarde, pessoal. André, nós vimos no início da apresentação que você colocou que, em média, é 30 minutos no estado de Santa Catarina para a emissão do CRV, né, na saída do veículo do Renave, correto? Na verdade, não, eu estou falando na entrada. Quando você está recebendo o veículo usado de um cliente, em menos de 30 minutos você já tem esse veículo transferido para o nome da concessionária. Ah, não, ok. Quando você vende... Para o nome da concessionária está ocorrendo, está correto. A nossa dificuldade é na saída. Para o nome da concessionária, exatamente. Quando você vende, o cliente, pela lei, ele tem até 30 dias para ir fazer a transferência para o nome dele, né? Mas na entrada é que você tem esse prazo de menos de 30 minutos. Não, tranquilo, obrigada. Pessoal, alguém mais? Estamos abertos dentro do nosso horário. Aproveite aí o conhecimento aí do Amaury. Eu vou aproveitar enquanto alguém pensa numa dúvida aí. Por um acaso, essa pergunta que ela acabou de fazer aqui, algum estabelecimento em alguma cidade, em alguma Ciretran específica, está tendo dificuldades ao chegar, por exemplo, no balcão da Ciretran e solicitar a auditoria Renave? Eu sei que no início, por se tratar de um órgão público, aconteceu muito, falta de comunicação entre as partes, né? Catiane, por favor, é só abrir o microfone. Na verdade, eu entrego o processo aqui na Ciretran, eles apenas assinam e a auditoria é feita ao longo do decorrer. Eles levam em torno de 5 a 7 dias, agora os últimos processos estão levando de 5 a 7 dias para estarem efetuando a transferência. Na entrada? Isso, na entrada. Qual a tua cidade? Joinville. Joinville. Olha, bastante estranha essa informação. As regras de negócio do Renave, se não me falha a memória, eu vou ver isso certinho, 24 horas é o prazo máximo, tá? Então não pode ser 5, 7 dias. Tá? 24 horas é no máximo de um dia para o outro. Então, não é só você que está relatando, eu não sabia que você era de Joinville. Temos realmente alguns probleminhas lá com, não sei se é o delegado, tem alguém lá que em algumas situações realmente está dando uma segurada nisso aí. Mas assim, Andreasa, por favor, depois você vai passar o meu contato para todo mundo e eu vou me colocar à disposição para quem tiver esse tipo de problema, tá? Não precisamos dar nomes, mas enfim, eu estou na cidade tal, estou com problema na Ciretran tal. Então, passem isso para mim, tá? Que a gente tenha as portas abertas do DETRAN e a gente vai conversar carinhosamente com as pessoas que mandam para que deem uma olhada nisso, porque, querendo ou não, está violando as próprias regras de negócio do DETRAN, que eles mesmos escreveram, né? Então, tem como melhorar isso aí, tá bom? Catiane, eu queria te passar uma outra informação também, por favor, Amaury, me corrija se eu estiver enganado. Você tem a opção de, em vez de levar no DETRAN, se eles estão com esse problema lá de tempo para liberar, não é nem para liberar, para fazer o registro da auditoria, né, do processo de entrada no Renave, os despachantes são liberados pelo DETRAN de Santa Catarina para eles fazerem a vistoria. Né? Então, através do computador deles, eles têm acesso ao sistema do DETRAN, do DETRANET, e eles conseguem fazer vistoria instantânea para ti. Então, quando eu falo que
Desculpe, obrigado pela correção. A auditoria de forma instantânea. E é isso que me relatam as concessionárias que têm feito esse processo em poucos minutos, porque elas usam esse processo de auditoria feito através do seu despachante, né? Então, se você está tendo esse problema, você pode utilizar o teu despachante da concessionária para que ele faça esse processo instantaneamente. Fala, Catiane. É que, na verdade, como a gente não conseguiu entrar num acordo ainda com o despachante referente à negociação de valores, não seria viável, porque ele cobraria o valor que ele cobra hoje de uma transferência para estar auditando. Então, não seria viável, por isso que a gente está levando diretamente no Detran, porque seria o custo de uma transferência normal. Perfeito. Bem pensado ter esse processo. Mas existe a possibilidade operacional de fazer isso. Eu sei de algumas concessionárias que foram aqui no seu despachante e fizeram negociações bastante interessantes para diminuir, porque o serviço é bem menor do que o serviço da transferência tradicional, né? É uma questão efetivamente de negociação. Mas é bom que você sabe que tem essa possibilidade de fazer através do despachante. Mas, Mauri, como você colocou à disposição, a FenaBrave também se coloca à disposição para conversar com o Detran, para ver nas cidades que estão tendo problema, para que eles possam interferir nisso aí. Sim, inclusive um representante nosso está junto na sala aqui, é o Adriano, e ele disse que realmente isso não está acontecendo só em Joinville, tem outras cidades que também está acontecendo. Então, a gente vai internamente aqui juntar essas informações, tá? Porque o despachante tem que entender de uma vez por todas que para ele continuar fazendo parte do negócio, ele tem que ajudar os estabelecimentos, os concessionários. O que acontece? Em muitos casos, não todos, na via tradicional, essa primeira transferência, o despachante já não fazia mesmo. Por quê? Ou o cliente que está vendendo o carro dava procuração, né? Enfim, só fazia mesmo a transferência final, lá atrás, aquela que vai para o consumidor final, quando seria o veículo retornando a circular, né? Então, ele tem que entender que se ele fizer um custo acessível ao estabelecimento, ele acaba fidelizando esse concessionário, esse lojista, porque daí ele vai fazer essa saída, vai fazer com ele, né? Então, a gente está, inclusive, em conversação com a Associação dos Despachantes, tá? Em Santa Catarina são mais de 1.100 despachantes. A gente está quase entrando num denominador comum e acredito que em pouco tempo muitos dessas atitudes, não querendo ajudar ou, enfim, achando que o Renave está atrapalhando a vida deles, vai ser mudado. Tá? Teremos novidades com relação a isso também nos próximos dias aí. A Annelise Zuzzi levantou a mão, por favor, Annelise. Essa questão realmente da transferência, a primeira que tu faz quando tu começa a trabalhar com o Renave, tu tem que estar preparado para ela demorar, né? Tu tem que fazer com um carro que seja do teu estoque, que tu não tenha vendido, que o cliente não esteja na tua frente esperando agilidade, assim, esperando, tu tem que fazer um teste, tem que pegar um carro para teste e fazer porque assim, tudo vai dar errado com esse carro. O despachante não entende, a delegacia não sabe, a pessoa não entende que não precisa o reconhecimento do comprador, que é a própria concessionária, ter reconhecimento de firma. A pessoa da delegacia manda o processo de volta porque está errado, né? Então tem esse problema do despachante por exemplo, nós temos uma parceria com o despachante aqui de Concórdia, né? A gente optou por continuar nossa parceria com ele porque existem inúmeros outros fatores de veículos antigos, veículos com problema, outros serviços que eles prestam para nós, né? Porque querendo ou não, eu no meu pequeno entendimento, né? O Renave ele é uma extinção do despachante, né? Num futuro próximo. Né? Assim, raciocinando, né? Não agora, mas quem sabe lá para frente. Eu entendo assim, posso estar errado.
Mas a gente entende que eu dependo do despachante hoje, eu, Annelise, na Cordial. Então, eu tenho que ter o despachante trabalhando para mim, por uma questão de tempo, por uma questão de agilidade nas minhas lojas, numa questão de formalidade, de conhecimento, de tudo mais, que a gente tem essa parceria com os despachantes aqui em Concórdia. Então, eu acho que quem for começar a trabalhar com Renave, quem não trabalha ainda, tem que pegar esse primeiro veículo e testar um veículo seu de transferência para si, e ver quanto tempo demora e acertar já quando que manda documento, quanto tempo se vai de manhã, já transfere de tarde, a questão da vistoria, onde faz a vistoria, quanto tempo que se é vistoria de transferência já, tudo isso já tem que deixar já acertado para a coisa fluir, né? Depois fazer uma reunião com seus vendedores, por uma obviedade, porque é sempre o problema na ponta, né? Até todo mundo entender, aí o negócio começa, digamos assim, a andar melhor. Né, nessa questão de transferência. Depois o negócio é no dia. No dia sai tudo. Obrigado, Annelise, pela sugestão e pelas dicas para quem está começando. E dentro dessa mesma linha, realmente eu acho que ainda o despachante realmente é imprescindível, ele faz muitas outras atividades necessárias para o dia a dia da concessionária. O que a gente tem sugerido é uma efetiva negociação com o teu despachante, porque a transferência via Renave, para ele, reduz bastante a operação que ele fazia normalmente, tá? Então, isso é o que eu vejo muitas concessionárias fazendo, continuam usando o despachante, mas trabalham fortemente para fazer uma renegociação com esse pessoal, tá? A Maurício, tem outra pergunta aqui da Eliane. Em relação às multas em autorização, ela também trava a transferência? Não. A multa que ainda não virou, ainda não gerou o vencimento, ela não trava a transferência. Ok. Da Thaís, outra pergunta. Boa tarde. O processo de transferência no Detran só é finalizado quando o processo é entregue para a auditoria? Sim, a auditoria é o fundamental e o pagamento da taxa. Tá? Esse também é um detalhe que muitos levam para a auditoria, por exemplo, no despachante, antes de pagar a taxa de 35. Depende onde ela for paga, se é no banco A ou banco B, demora um pouco essa compensação. É importante que essa taxa já esteja quitada, esteja fora da consulta, lá do boletim do veículo, antes de levar para a auditoria. É imprescindível essa auditoria, tá? Ok. O Jetson da Bregomar. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação. Parabéns, André, Mauri e demais envolvidos no processo. O sistema é muito bom, funciona de forma fantástica e só tem melhorias a caminho. Show! Eu queria complementar uma observação, nós estamos devendo uma solução aí para Bregomar, que aconteceu hoje. Só que assim, hoje a Renave Fácil é o fornecedor do Renave para os estabelecimentos, certo? Mesmo não sendo um problema Renave Fácil, 99,9999% é problema no Serpro, no Detran ou no Denatran, tá? Mas assim, por esse tipo de observações aí que foi nos feita, é que a gente para o que está fazendo e dispensa a atenção e tenta resolver o problema do estabelecimento o mais breve possível. Só que o que a gente está percebendo aqui no dia a dia? O que a Renave Fácil percebe aqui no dia a dia? No chat, o atendimento, alguém me corrija se eu estiver errado, mas ele é online, tá? É durante o almoço, é à noite, é o WhatsApp. Então, assim... Oi, Mauri, travou tua voz. Estão me ouvindo? Oi, voltou. Repete novamente. Desculpa. Então, assim, a nossa ideia aqui sempre é dispensar atenção imediata e resolver o problema do nosso cliente o quanto antes. O problema é que em muitas, como eu falei antes, 99,9% das situações não depende da gente aqui. Depende do Detran A, do B ou do Denatran ou até do Serpro, né? Então, a gente pede desculpas se alguma resposta não foi tão rápida quanto deveria. O cliente está na minha mesa precisando levar o carro, eu não consigo fazer a saída, né? Então, assim, muitos desses problemas, 99%, não são da Renave Fácil, e sim de um terceiro, né, do Detran, Denatran,
Então, às vezes, demora um pouco, porque eles não têm a mesma pressa que a gente tem. Tá bom? Pergunta do Gabriel da Gendai. O que acontece se exceder o prazo dos 30 dias e o cliente não efetuar a transferência do veículo, além da multa que ele recebe? Acho que é uma das grandes seguranças que o Renave traz, essa transferência imediata, né? Ele vai ter que pedir segunda via do... Vai seguir as regras normais aí de alguém que não fez no prazo, tá? Acho que agora aumentou para 60 dias, né? Não tem informação, mas a pergunta, deixa eu complementar. Estado, que talvez eu esteja confundindo. Deixa eu complementar a pergunta dele, e eu também tenho essa dúvida. Justamente se você faz essa saída de um veículo que está no Renave para o cliente e faz a transferência, o cliente tem o prazo de 30 dias, né, conforme a lei, para fazer a transferência, mas se ele não fizer, qual o risco da concessionária? Acho que nenhum. O veículo já multa, o que aconteceu com o cliente já fica tudo com ele, não tem mais nada a ver com a concessionária. Acho que essa era a dúvida do Gabriel. Já vai tudo, porque a comunicação da saída, da venda, já está lá no sistema, no dossiê do veículo, já não é mais responsabilidade do estabelecimento. Ok, uma pergunta da Lu. O reconhecimento de assinatura em cartório, quando vendemos o veículo, é obrigatório? Tem Ciretran que não aceita? Acho que ela está afirmando que tem um Ciretran que não aceita, né? Assim, ó, não é, nas regras de negócio do Renave, não é obrigatório na saída, nem a assinatura do comprador, nem a assinatura do estabelecimento, desde que seja para a mesma UF, né? Que seja dentro de Santa Catarina. Se for uma venda para um outro estado, indiferente se ele tem Renave ou não, aí sim os dois têm que assinar. Mas se for para dentro de Santa Catarina, não é necessário. Caso alguém tenha esse tipo de problema, pode me relatar também. Depois ali o Andreasa vai deixar o meu contato, que a gente entra em contato com essa Ciretran aí. Ok. A Bruna levantou a mão aqui para fazer uma pergunta, por favor, Bruna. A Mauri, Oi. Só para a gente se certificar 200% do que você acabou de falar, realmente não precisa assinatura e reconhecimento dessa assinatura na saída via Renave? Não, nunca precisou. Eu vou te chamar depois do curso, tá certo? Obrigada. Tá bom? Essa é uma das grandes vantagens do Renave, esse fim das assinaturas. Existia até recentemente a única assinatura que precisava reconhecer de firma era do cliente quando ele estava entregando o veículo para dar entrada no Renave. E que, conforme foi informado, né, no começo aí desse evento, o Denatran informou para a mídia que esse processo agora, a partir desse mês, nem o cliente, quando entrega o veículo na concessionária, precisa assinar, desde que ele tenha a carteira digital no celular dele, né, a CDT, e que o veículo de propriedade dele tenha CRLV eletrônico emitido a partir de janeiro desse ano. Ou seja, são processos que vão começar a acontecer daqui para frente, até que todo o país, todo mundo tenha o seu veículo, os seus documentos de forma digital, tanto a CNH quanto o documento do veículo. Então, por um bom tempo, os clientes, quando entregarem veículo nas concessionárias, eles vão ter que assinar e reconhecer firma em cartório. O concessionário na entrada não precisa e na saída nenhum dos dois precisa. O processo é automático, tá? Então, se tiver algum problema, eu não sei de que forma o Detran local não vai aceitar isso, porque não existe no processo a necessidade de assinatura. Mas o que acontece, eu vou só ressaltar aqui. O que acontece, eu percebi muito, me entristece muito isso, eu volto a bater na tecla do órgão público. A gente tem as portas abertas dentro do Detran, então o que acontece todo dia o pessoal lá em Florianópolis diz, mas a Mauri, a gente comunicou todos os envolvidos no processo, tá? Fizemos live, fizemos webinar, só que o que acontece? Enquanto eu falava, um ficava no WhatsApp, o outro ficava no celular, olhando o e-mail, enfim, esse colaborador público aí também não faz muita questão de correr atrás, o que é Renave, é só dizer, não sei, está errado. Então, a gente pede desculpas pelo órgão público, mas se você tiver um problema desses, passa para mim,
passa para o Andreasa, que a gente vai em conjunto com o Detran de Florianópolis, com os supervisores, a gente vai resolver isso aí, tá? Tivemos casos onde o colaborador estava de férias, o colaborador estava de quarentena, enfim, ele não pôde participar, então não teve essa informação. Quando ele chegou no serviço, não foi passado para ele. Enfim, tudo isso acontece. Não deveria, mas acontece. Mas a gente está aqui para resolver isso aí para vocês também. Ok, a Daiane da Fiat colocou assim, ó, em Itajaí leva uma semana também. O primeiro processo que levamos do Detran, o funcionário não sabia o que era renagem. É exatamente o que você está falando. Quer dizer, eu também já fiz essas colocações aos supervisores do Detran, à diretoria do Detran em Florianópolis. A resposta que eu obtive, Mauri, foi a mesma que a tua. Eles, olha, infelizmente são pessoas, é um processo novo, está em implantação, a gente informa, faz reunião e acaba. Por isso que daí eles resolvem pontualmente, eles entram em contato com essa pessoa, ou o Maurício colocou à disposição para que vocês informem qual a cidade está com problema, e aí ele faz contato lá com a supervisão do Detran para que eles treinem e liguem para essa cidade e resolvam esse problema, tá? Eu acho que esse é o processo que tem que acontecer. Olha, o João Leal, tudo bem, João? Ele está com a mão erguida para fazer uma pergunta. Faz favor, João. Ô, Mauri, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, João? Boa tarde, André, também. Só uma contribuição, André. Realmente, aqui em Balneário Camboriú, nós tivemos aí a mesma situação da colega aí, Itajaí, né? Dos agendamentos, enfim, toda aquela morosidade. E aí, depois de conversar com vocês, conversar com a Mauri, optamos rapidamente pelo despachante e realmente o processo arredondou 100%, né? Então, também não poderia deixar de registrar todo o suporte que o Amauri tem dado aí para nós rapidamente, né? E hoje eu posso afirmar aqui que tanto Itajaí quanto Balneário estamos com o estoque aí 100% dentro do Renave. Então, é uma contribuição aí. Realmente tivemos dificuldades, né? Mas com todo o suporte e com o despachante no apoio final, né? Está funcionando perfeitamente aí agora. Obrigado, João, pelas colocações. Eu sei que vocês foram uma empresa que foram negociar com o despachante esse processo. Você pode comentar com a gente se vocês conseguiram uma boa negociação? Sim, sim. Houve algumas rodadas de negociação, né, e realmente do valor que era, né, praticado, teve uma redução significativa, até porque essa auditoria final, né, é feita por ele e num tempo muito rápido, né? Então, pelo volume, acaba simplificando e nós acabamos tendo aí uma redução de custo nessa negociação também. Excelente. Obrigado pela informação, João. Obrigado, João. Um abraço, ok. Um abraço. Senhores, estamos aí com 1h08 aí de evento. Ficamos ainda à disposição, se alguém que tiver mais alguma pergunta. Mas a intenção foi trazer para todos vocês as novidades, as promoções aí, enfim, tirar as dúvidas para que cada vez mais as concessionárias possam estar utilizando. E fica aqui uma sugestão que eu tenho conversado com algumas concessionárias que me ligam, perguntando assim, pô, André, mas o lojista independente, o meu garagista, que eu costumo transacionar veículos no dia a dia, eles também podem usar o Renave? Essa pergunta tem sido bastante comum. E eu digo, não só pode, quanto devem, porque os custos para as duas partes envolvidas é extremamente menor. Amaury, conta como é que faz a transferência de um veículo que está no estoque do Renave de uma concessionária para um despachante, para um garagista. Outro lojista, né? Vamos supor um repasse, né? Uhum. Gente, transferência entre estabelecimentos não envolve despachante, não envolve auditoria, não envolve Ciretran, tá? O lado que vendeu, onde o veículo está, a origem, simplesmente autoriza. O estabelecimento de destino solicita, com isso o sistema já se conversou, quem está vendendo deu ok, quem está comprando fez a chamada, muito bem, envia-se a nota, tá? Sai o termo de entrada de quem está vendendo, sai o termo de entrada de quem está recebendo, aliás, sai o termo de entrada, de saída de quem está vendendo, sai o termo de entrada de quem está recebendo. Em segundos, o robozinho do Detran já gera os novos documentos no nome do estabelecimento. Claro que tem que pagar a taxa também de R$35. É a única despesa
junto ao órgão, né, ao Detran. Mas, e é isso que eu queria reforçar, que por esses R$35 que é a taxa do Detran, você transfere em segundos um veículo da concessionária, já fica em nome do parceiro de negócio que você tem, isso, e elimina todo e qualquer risco que a gente conhece aí na lida do dia a dia de concessionário, que é quando você tem um veículo na mão de um garagista e dá algum problema e ele transfere para frente e não faz transferência e vende, está no terceiro comprador, acaba isso em segundos, né? E o custo para o garagista é R$35 pagar essa taxa de Detran. Ponto. É rápido para fazer esse negócio funcionar. Eu só queria botar mais uma observação. Eu botei aqui no chat da reunião lá o meu WhatsApp e o meu e-mail. Fiquem à vontade. Eu já peço desculpas desde já se demorar um pouquinho eu atender ou responder, mas com certeza todos vão ser atendidos dentro do meu tempo aqui. Ok, senhores. A pergunta da Cristina aqui, Andreasa. Então, Cristina, para quem pode usar o Renave? Toda pessoa jurídica que tem o seu CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, venda e revenda de veículos. Então, o concessionário ou esse garagista que você se refere, ele também deve usar o Renave. Acho que a pergunta dela seria o seguinte: o garagista comprou o teu veículo, você repassou para ele, se ele pode usar a transferência para o cliente. Exatamente igual a concessionária vende para um cliente. Não tem nenhuma diferença, né? Exatamente o mesmo processo que a concessionária vende para o cliente final. Se você transfere o carro da posse da concessionária para o garagista, quando ele for vender o veículo para o cliente, é exatamente o mesmo processo que você faz aí na concessionária para fazer a venda. Isso aí. Lembra a todos que essa reunião foi gravada, a gente vai estar disponibilizando, se você tem algum colaborador, algum colega que queira assistir, rever, né, alguma dúvida, durante a semana eu vou estar passando um comunicado para todo mundo, onde eu vou anexar aí o link dessa gravação para alguém quiser rever esse processo ao vivo. Eu gostaria então só ainda de fazer mais uma observação. O Amaury falou isso, o Amaury falou aquilo. Então, eu queria deixar bem claro que tudo que eu falei hoje aqui na nossa webinar são as informações que a gente tem dos órgãos, Detran, Denatran, Serpro, até às 14 horas. Não quer dizer que daqui 1 hora, 2 horas, amanhã, uma semana, eles mudem alguma coisa e seja diferente do que o Amaury falou. Órgão público, eles mudam as coisas e nós somos os últimos a ficar sabendo. Então, eu só gostaria de deixar essa observação aí. Obrigado. Ok. Eu gostaria, então, mais uma vez, em nome do nosso presidente, Alfredo Breitkopf, agradecer a presença de todos e ficamos à disposição após o término desse evento. A qualquer momento, vocês podem entrar em contato aí com a FenaBrave e vamos estar prontos a ajudá-los. Obrigado a todos, tenham uma boa semana e boas vendas. Um abraço a todos, desculpa alguma coisa, se me prolonguei em algum assunto. O Andreasa vai passar o meu contato para todos. Quem ainda não tem Renave, venha fazer parte da Renave Fácil, que com certeza serão bem recompensados e vão ficar bem surpresos com a facilidade da ferramenta.